Você já parou para pensar porque alguns profissionais de TI são tão disputados pelas melhores vagas e outros ficam por aí estagnados e não conseguem nada? Eu vou te falar que existem 10 habilidades que são essenciais para você que quer trabalhar na área de TI e não está conseguindo vaga. A 11ª é a mais importante de todas, que faz você se manter no trabalho e é o motivo que muitas pessoas são demitidas. Se você quer saber quais são essas 10 habilidades, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Willa e você está no canal do Blog News. Eu já vou começar com a principal, que é a primeira de todas que você precisa ter se você quer trabalhar com tecnologia, não importa a área que você quer trabalhar. O raciocínio lógico e o pensamento crítico é o mais importante de todos. Porque o profissional de TI, como um todo, ele precisa ter um pensamento lógico e um raciocínio muito lógico também. Você precisa ter esse pensamento, porque a maioria dos problemas que a gente resolve, você precisa ter um pensamento que conversa com as necessidades da empresa ou a necessidade da pessoa que você está trabalhando. E se você não tem esse pensamento que faça com que as coisas caminhem da maneira que elas devem caminhar, que elas sigam por onde elas devem seguir, que tenha um fluxo ou que tenha algo que faça sentido, você não vai conseguir ser um profissional de TI, principalmente porque nós somos conhecidos porque somos os CDFs. Mas a realidade é que a gente tem um pensamento crítico, um pensamento lógico, um pensamento eficaz. E a lógica não necessariamente tem a ver com matemática, diretamente, digamos assim. Porque o pensamento lógico se você, por exemplo, vai fazer um arroz, se você vai comer o arroz tem que estar cozido. Para ele ter que estar cozido, você tem que cozinhar. Então, você não tem que comer o arroz antes dele cozinhar. Embora isso seja um exemplo bem bobo, mas faz total sentido. O pensamento lógico é você seguir um cronograma que faz sentido. Se você vai colocar uma roupa, você não vai colocar a roupa íntima primeiro do que a calça, a camiseta, enfim. Tem todo um pensamento lógico. Você pode colocar por cima? Pode, é lógico, não é? Então, isso é uma habilidade que ela é extremamente assertiva se você quer trabalhar com tecnologia. Aprendizado contínuo. Você que quer trabalhar com tecnologia, você precisa sempre estar aprendendo novas habilidades. Ainda estou chegando na parte técnica. Então, você precisa aprender novas habilidades que você precisa desenvolver. É muito rápido, muito simples você ficar para trás e não conseguir trabalhar com algumas tecnologias que não fazem mais sentido. Ou você está fazendo alguma coisa que hoje não utiliza mais. E você precisa sempre estar estudando, se especializando, fazendo cursos livres, ou até mesmo outras graduações, se for o caso, tirando certificações, que é muito importante para o seu currículo e você ser atrativo. Então, o aprendizado contínuo, ele é uma habilidade que se espera de um profissional de TI. Se você é um profissional de TI e não gosta de estudar, não gosta de estar sempre se aprendendo, pode ter certeza que você vai ser descartado logo menos. Então, é uma habilidade que você precisa ter, precisa sempre estar estudando e sempre se especializando. Conhecimento em programação. Mesmo que você não queira trabalhar com programação, talvez queira trabalhar com outro tipo, com segurança da informação, ou trabalhar com suporte técnico, você entender sobre programação, scripts, isso vai ser importante e também vai ser um diferencial na sua carreira. A maioria das coisas hoje envolve algum script ou alguma automação e você precisa aprender programação. E eu não estou nem falando de você aprender Python, Java, não, você precisa aprender sintaxes de linguagem, aprender sobre código, o que são estrutura de dados. Então, isso é importante. Não que você seja um especialista, mas é muito importante que você saiba programar um pouco, pelo menos, um pouco de código ou alguma coisa do tipo. Isso vai ser um diferencial para você. Então, estude um pouquinho de programação que vai te ajudar bastante. Comunicação eficaz. De nada adianta você ter uma ideia brilhante, ter uma ideia top das galáxias, se você não sabe comunicar, não consegue se expressar. Ou se você não consegue conversar com o cliente ou com o seu gestor, como que você vai pedir promoção? Como que você vai defender a sua ideia? Você precisa entender e saber conversar com as pessoas, comunicar de forma clara. Não é porque você sabe programar ou que você sabe mexer com tecnologias avançadas você vai falar para o cliente o que é um DNS, o que é um loop, o que é um for, o que é um API, um gateway. Ele não sabe o que é isso. Então você precisa
fazer essa tradução da linguagem técnica para a linguagem normal, português, que a pessoa entenda. De nada adianta você ser um programador bom tecnicamente se você não tem essas habilidades bem ali na ponta da língua. Então é altamente importante que você saiba fazer isso. E se você está gostando desse conteúdo, dá aquele like para eu saber que você está gostando e que esse conteúdo faz sentido para você, que essas habilidades têm a ver com o que você está buscando hoje em dia. Resolver problemas é uma habilidade que você também precisa ter. Na verdade, o nosso trabalho na TI não é desenvolver ou consertar o computador. O nosso principal objetivo na tecnologia da informação é resolver problema. Se você é uma pessoa que não sabe resolver problema, que na verdade você é o causador de problemas, você está fadado ao fracasso. Então você precisa saber resolver problemas e principalmente você precisa gostar de resolver problemas, que é o nosso principal objetivo. As pessoas que nos contratam, elas não nos contratam para trabalhar com tecnologia X ou Y. Elas te contratam para resolver o problema ou para facilitar a vida delas. O seu objetivo é esse. Ela pouco se importa com a linguagem que você vai utilizar para programar, ou se você vai utilizar o Windows, Ubuntu, ou se você vai utilizar Mac. O que ela quer saber é se o problema dela vai ser resolvido. Então você precisa saber e resolver problemas. E como se resolve o problema? Tentando resolver e não ficando só no básico. Busque outras informações, busque outros locais que possam te ajudar a resolver o problema que você está passando. Muito provavelmente o problema que você está passando, outras pessoas já passaram, porque você não é nenhuma estrelinha achando que só você tem problema na vida, na verdade. Organização e gerenciamento de tempo. Essa é uma habilidade que, na minha opinião, ela é bem complexa. Por quê? Porque você precisa gerenciar o seu tempo. Se eles te entregam uma tarefa, eles esperam que você entregue ela em um determinado tempo. E como que você vai gerenciar isso? Existe até uma técnica que a gente utiliza para quem trabalha com Scrum, que é Plane Poker, né? Que você estimula a sua tarefa em pontos, né? Que vai de 1, acho que é 80, sei lá, onde você estima 1, 3, 5. E quanto mais pontos, quer dizer que mais tempo que você vai levar. É, os pontos não estão ligados necessariamente em tempo, não é tempo, né? É um negócio meio confuso. Mas se você não tem essa gestão de tempo, ou você não souber estimar, isso é uma habilidade que é muito importante, porque todo mundo que trabalha com tecnologia vai querer saber quanto tempo que você consegue arrumar aquele computador e quanto tempo que você vai liberar o acesso. Você precisa ter essa gestão de tempo para você passar essa estimativa para as pessoas e também você precisa ter uma noção de quanto tempo que você vai demorar para fazer aquela tarefa. E você gerenciar, se você tem 3 tarefas para fazer e você tem 5 tempos, você precisa colocar aquelas 3 tarefas dentro dos seus 5 tempos. É só para você entender, né? Mas é importante você ter essa habilidade de gestão de tempo. Conhecimento em rede é uma coisa muito importante também que você precisa aprender. Mesmo que você vá trabalhar com programação ou que você não trabalhar com rede necessariamente, é importante você ter essa noção de que é importante saber o que é um protocolo HTTP, o que é uma VPN, uma VPS, com um proxy, o que é um proxy reverso, o que é um DNS, o que é um firewall, o que é... Enfim, essas são algumas coisas que é relacionado à rede e estrutura. Então, é importante você saber, porque nós temos que ter um conhecimento em T, né? Onde esse bastão aqui maior é o conhecimento mais aprofundado que você tem, e essa lateral é o conhecimento que você tem que não é tão profundo. E se caso surja alguma demanda que está nessa aresta, você vai se aperfeiçoar, estudar, entender e resolver aquele problema, sabendo que aquilo não é a sua especialidade, mas que você sabe que aquilo é importante você ter também, né? Segurança da informação. Hoje, principalmente com a lei LGPD, é importantíssimo demais que você entenda sobre segurança da informação, como se proteger. No tópico anterior que eu falei sobre proxy, VPN, VPS, são algumas das ferramentas que você utiliza para proteger os seus dados, como você criar uma rede privada, uma rede particular, um proxy para poder desviar os dados ou passar por uma rota específica. Essas são algumas coisas que você precisa saber. Além, existe também aquela, esqueci o nome, que é, não vou lembrar agora, mas eu vou deixar marcado aqui, que é a rede social, né, que você deixa os seus dados expostos, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você ter um pouco de noção de segurança da informação, isso vai te ajudar e você ter
os seus sistemas mais seguros, não importa a área que você trabalha. Mentalidade colaborativa. Hoje eu percebo que as empresas elas dão muita importância para você que consegue trabalhar com pessoas, sabe, lidar com os times, com o seu gestor, porque isso realmente faz você demitir. Se você não se dá bem com seus colegas de trabalho, com o seu gestor, provavelmente você vai rodar e vai dançar. E hoje eu vejo que uma das dificuldades que as empresas têm em contratar pessoas, principalmente porque a pessoa às vezes só fez freelancers e não trabalhou com equipe. E isso é ruim porque você não tem contato com outras pessoas. Você precisa, por exemplo, se você for programador, você vai trabalhar com Git e GitHub. Então você precisa versionar os códigos e comunicar com outra pessoa que você está mexendo no código, que você não está, para ela ter noção de que existe outra branch ali, você vai poder utilizar. Então é importante que você tenha essa mentalidade colaborativa e não vá farrar o seu amiguinho, né? Adaptabilidade e resiliência. O mercado ele muda demais o tempo todo. E se você não tem essa adaptação rápida, você vai ser sugado pelo mercado e não vai conseguir trabalho, não vai conseguir se colocar no mercado, porque você precisa se adaptar aos novos modelos, nova forma. Antigamente era tudo presencial, aí virou tudo home office. Hoje voltou a presencial e híbrido. Só que quem trabalha home office e está desempregado, por exemplo, quer voltar a trabalhar em home office, mas infelizmente está mais difícil. Você consegue voltar a trabalhar presencial? Não sei. Para você é bom? O híbrido? Então você precisa se adaptar às novas tecnologias, às novas formas de trabalho, às novas formas de comunicação. Então, essa adaptação ela é extremamente importante. Se você quer desenvolver essa mentalidade de crescimento e se desenvolver na área de tecnologia, eu vou deixar aqui abaixo o livro da Carol Dweck, que se chama Mindset. Nesse livro, ela fala sobre os tipos de mindset que existe e como você pode se desenvolver. Eu vejo que os profissionais de tecnologia, eles leem livro muito técnico e não leem livros de desenvolvimento pessoal. E eu acredito que esses livros de desenvolvimento pessoal são os livros que vai fazer você crescer na carreira. A parte técnica, você se desenvolve no seu dia a dia, no seu trabalho, mas essa parte de crescimento pessoal, eu acho que fica muito em déficit. Então, eu vou deixar esse livro aqui para você ir lá na Amazon, comprar e melhorar a sua parte de conceito pessoal de viver. Vou deixar aqui na descrição e vai te ajudar demais. Eu estou começando a ler, está me ajudando muito. Acredito que vai te ajudar também. Gostou desse vídeo? A gente se vê num próximo. Dá um like. Tchau, tchau.